Mateus 10, verso 40. Então, irmãos, hoje nós estaremos falando da última palavra dessa, digamos assim, essa pequena série que nós começamos a trabalhar. Na verdade, irmãos, essa palavra é uma obediência à voz do Espírito Santo, porque eu não tinha planejado falar sobre isso. Eu sinto que o motivo de nós não termos recebido muitas coisas da parte de Deus é porque nós temos aberto mão de alguns princípios muito importantes e, de certa maneira, analisando a minha vida, a vida das pessoas próximas da gente, elas têm motivos para pensar dessa maneira, elas têm motivos para sentir dessa maneira, elas têm motivos para viver isso aí. Mesmo que tenha motivos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, quem sai perdendo somos nós mesmos. Okay? Quando nós abrimos mão dos princípios bíblicos em detrimento de circunstâncias, quem sai perdendo somos nós, sempre. E esse princípio da honra é um deles. Então, primeira palavra, nós falamos em termos gerais, dizendo que nosso desejo é voltar à prática das primeiras obras, que na verdade, Apocalipse, em capítulo 2, diz que a igreja tinha abandonado o primeiro amor, e o Senhor não manda voltar ao primeiro amor, Ele manda voltar à prática das primeiras obras. E a primeira prática que nós temos tentado praticar é a primeira isso, ouvir o Espírito Santo e obedecer. Mesmo que essa voz ela seja difícil de obedecer, porque não é a mensagem que atrai multidões, digamos assim, Não é o tipo de mensagem que agrada as pessoas. Nós mesmos, muitas das vezes, quando saímos do culto, não saímos tão felizes, porque as palavras não têm amaciado nosso ego, pelo contrário, têm nos confrontado toda semana. É só eu, amém? Depois, qual é a prática das primeiras obras que nós estamos praticando? A prática de pregar o Evangelho. Nós falamos que quem deve determinar o que é mais urgente na humanidade não é os governantes, embora eles tentem. Embora muitas das vezes por motivações erradas, o fato é que quem recebeu o privilégio, o poder, a dádiva, a autoridade de falar o que é mais urgente é a igreja. E nós estávamos vendo que a igreja estava se omitindo, estava com medo. Por quê? Porque ela estava dependendo dela mesma. A gente falou lá em Apocalipse 1, e que na verdade Jesus está falando, olha, não é sobre vocês, é sobre mim, não precisam ter medo, porque não é na força de vocês, não é do jeito de vocês, não é da maneira de vocês. E aí próximo princípio que estamos tentando resgatar e praticar é a prática ou o que eu chamo da cultura da honra. Em termos gerais, nós falamos na primeira mensagem que honra tem a ver com distinguir, tem a ver com considerar, tem a ver com colocar no lugar de mais alto valor, considerar, estimar, valorizar. E nós falamos também que quem honra a Deus é honrado por Deus, e quem desonra a Deus é desonrado por Deus. O problema é que Deus não está aqui, Jesus não está aqui. Porque Deus não está aqui, Jesus está aqui, nós desaprendemos como nós desonramos o Deus. Marcelo, mas como que eu posso desonrar Deus se Ele não está aqui? E nós vemos aquele texto maravilhoso que diz que vocês me honram com seus lábios, mas o coração está longe, ou seja, Deus está vendo o coração. A honra nasce no coração, ela brota do coração. E ela manifesta de maneira exterior. Então nós vemos que quem honra aquele a quem Jesus enviou, honra a Ele, quem desonra quem Ele que enviou, desonra a Ele mesmo. Amém? Então, falando isso, nós falamos que o Senhor disse que quando nós honramos as posições de lideranças civis, lideranças sociais, como policiais, professores e assim por diante, nós estamos honrando o próprio Jesus. Só que a Bíblia diz que aqueles que me desonram serão desonrados. Então a gente tem visto que existe uma chance muito grande de nós estarmos experimentando uma certa desonra de Deus. Amém? Então, Mateus 10, verso 40, nós vamos rever essa passagem.
Porque, olhando aquele episódio de Jesus, onde a Bíblia diz que a falta de honra impediu Jesus de fazer ali muitos milagres. Semana passada nós falamos da honra na família. Percebemos que pela falta de honra à esposa, muitas famílias estão experimentando a desonra de Deus. Ou seja, a falta de honra na família, em especial a falta de honra do marido para com a esposa, pode provocar as orações dele serem interrompidas. Então nós vemos o mesmo padrão. Jesus foi interrompido de fazer milagre e na família pode haver interrupção de milagres pela falta da honra. Bom, se isso é verdade, e se nós começarmos a crer nisso, nós vamos levar a sério o assunto da honra. Amém? E tudo o que eu falei, irmãos, foi por amor a você, porque o que eu quero falar é hoje. Eu queria ir direto para o que eu ia falar hoje. Mas para ser obediente ao Espírito Santo e por amor a você, a gente falou sobre honra em todos os níveis. Tentamos falar. Mas eu quero o que eu realmente queria compartilhar com vocês é o que eu vou compartilhar hoje. Honra na igreja. Porque eu estou falando para crentes. Amém? Glória a Deus. Mateus 10:40. Quem vos recebe, a mim mesmo recebe. E quem recebe a minha pessoa, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por reconhecê-lo como profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa do justo. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua recompensa. Relembrando, a recompensa para a honra. Repita comigo, a recompensa para a honra. Mas você sabia que também há recompensa para a desonra? E eu quero falar hoje sobre duas recompensas. Recompensa para a desonra, recompensa para a honra. Nós vamos ver quão triste é a recompensa para a desonra e quão glorioso é a recompensa para a honra. E ele diz que aqueles que honram quem eu envio, aqueles que recebem o menor dos pequeninos recebendo a mim mesmo. Irmãos, você precisa crer em toda a Bíblia. Já ouviram essa frase assim? Mas são homens. Irmãos, sem querer ofender a sua mente mais, ou sua inteligência, você queria que Deus confiasse em animais? Seria pior, não seria? Se você já viu o filme dos macacos, o planeta, não sei o que, dos macacos, Guerra dos Macacos lá, os seres humanos estavam sendo liderados pelos macacos. Você queria que Deus usasse o cachorro para liderar você? Não seria mais difícil? Graças a Deus, Deus usou aqueles a quem ele fez semelhante. É claro, irmãos, entenda isso, Jesus confiou o reino dos céus na vida de 12 homens. Já parou para analisar isso? Lucas capítulo 22, verso 29. Assim como meu Pai me confiou o reino, vocês que têm permanecido comigo nas minhas provações, a vocês eu confio o reino dos céus, assim como eu fui confiado a mim. O Senhor não confiou apenas uma mensagem àqueles homens, o Senhor confiou todo o seu reino. É muita coisa. Nós sabemos que o reino é maior do que a própria igreja. A igreja é embaixadora do reino, ela serve o reino. O reino é o domínio e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. E Deus confiou isso a 12 homens falhos. E Mateus capítulo 4 diz que quando ele subiu, levou cativo o cativeiro e lhe deu dons aos homens. E entregou a liderança da sua igreja a homens falhos. E qual é o problema? O problema é que pela falha de muitos nossos irmãos, nossos pastores, e eles falharam bastante mesmo. E a gente tem que reconhecer que eles falharam. Isso não nos dá o direito de deixar de honrar. Nós vamos ver isso. Se a Bíblia diz que nós deveríamos honrar, na primeira mensagem nós falamos dos líderes maus, e ele está falando agora das lideranças civis e sociais, como os vereadores, os secretários, os governadores, prefeito, importa, até o zelador da escola. Se ele está investido de autoridade, quando a professora fala, olha, o zelador vai ficar aqui, na minha ausência ele manda mesmo. Se a Bíblia diz que nós devemos fazer isso aos maus,
quanto mais aqueles a quem ele confiou o reino dos céus, aos pastores, aos líderes. Então, a minha ideia hoje é falar da honra na igreja. Amém? Então, quando, irmãos, tudo que eu estiver falando hoje, eu vou falar, primeiramente, honrar todo tipo de pessoa, honra aos irmãos, e por último, que é o assunto que eu mais quero falar, honrar os líderes espirituais. Vamos lá, honrar as pessoas, 1 Pedro 2,17. Se você não quiser abrir, não precisa, porque nós já lemos esse texto pelo menos 3 vezes. 1 de Pedro 2,17. Honre a todas as pessoas. Ou algumas traduções, considere todas as pessoas com máximo respeito. E aqui ele não está falando dos irmãos, aqui ele está falando de todas as pessoas mesmo. Irmãos, não sei se você tem essa prática, mas se você não tem, comece a ter e Deus vai te honrar. Por que você deve honrar todas as pessoas? Entenda que cada qualidade de honra há uma qualidade de honra correspondente. Ele diz, aqueles que honram o profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa do profeta. Aqueles que honram o justo, receberá a recompensa do justo. É aquele que honra o menor dos meus pequenos, ou seja, a recompensa é correspondente ao mandato da honra. Ou seja, quando nós falamos dos pais, nós falamos filhos, o quê? Honre, e aí nós lemos outro texto, obedeçam em tudo, ou seja, como que um filho honra o pai? Obedecendo. Como que nós honramos os líderes constituídos, porque nenhuma liderança existe sem a ordenança do próprio Deus. Romanos 3 nós lemos. Obedecendo. Mas quando nós falamos da honra do marido para com a esposa, considerando o vaso frágil, honrando com sabedoria e com entendimento, porque são herdeiros da mesma graça de vida. Existe outro tipo de honrar, não é obedecer, é amar. Então, para cada nível de honra existe correspondência. Então, quando nós falamos de honrar as pessoas, nós estamos falando de você obedecer às pessoas. Qual é a maneira como eu honro as pessoas? É considerando elas a imagem de Deus. Ou você acha que só você foi feita a imagem de Deus? Se a Bíblia manda a gente obedecer aos líderes maus, por que nós não devemos honrar as pessoas más também? Porque nós nos colocamos como juízes e não como semelhantes. Por exemplo, eu que trabalho com os presos, qual é o problema? O problema de honrar aquele que nós consideramos indigno de ser honrado, baseado no quê? Nas suas falhas. Mas a Bíblia diz, você deve considerar o preso como se estivesse preso com ele. Porque você sabia, que a chance de você ser preso é muito grande. Se nós vivemos na época da volta de Jesus, e eu creio que nós estamos, a chance de você ser preso é muito grande. E aí, você quer ser tratado com dignidade, com respeito, quando você estiver preso por causa do amor ao Senhor, ou você quer ser como Jesus, desprezado, molestado, cuspido? Então, quando nós devemos honrar as pessoas na qualidade da pessoa que você está honrando? Por exemplo, se você chega numa repartição pública e aquela pessoa, e a gente sabe que muitas vezes aquelas pessoas tratam a gente muito mal, sim ou não? Já foi numa repartição pública, você está precisando de um serviço e a pessoa faz de conta que não está te vendo ali? É ruim, não é? Sim ou não? Você não sente o pior dos pecadores? Né? O cocô do cocô da galinha? Não é verdade? Mas a Bíblia manda você honrar aquela pessoa. E não porque ela está na posição de liderança, mas honre a todas as pessoas. Considere ela em autoestima. Como? Superior a você mesmo. Então comece a prestar atenção, irmãos, e comece a dar valor a todas as pessoas. Isso é fácil, Marcelo? Não, o Senhor não disse que seria fácil, o Senhor mandou a gente obedecer. Uma das coisas que eu mais tenho praticado, depois eu vi um testemunho do irmão Todd. Ele começou a mostrar como é importante nós demonstrarmos amor pelas pessoas que não merecem o nosso amor e nossa honra. Então ele começou a andar pelas ruas. Todd White, conhece?
Ele prega muito na Pó de Neve, né? Ele é bem diferente. E ele começou a andar nas ruas e começou, por exemplo, a pessoa estava vendendo um abacaxi. Só um exemplo. E quanto custa o abacaxi? O abacaxi custa 5, eu vou pagar 10. Porque eu quero honrar o teu trabalho, eu quero honrar o teu serviço, eu quero honrar o que você está fazendo. Eu quero me colocar no seu lugar. Se eu estivesse vendendo um abacaxi, eu vou ganhar quantos por um abacaxi? 50 centavos. Eu gostaria de ganhar R$1. Irmãos, eu estou ensinando valores que nós devemos praticar, porque o mundo tem que olhar para nós e ver Jesus em nós. E não estou falando que tudo que eu estou pregando eu já vivo, mas eu estou perseguindo viver cada uma dessas coisas. Uma das coisas que mais fico feliz é quando eu tenho o privilégio de honrar pessoas normais. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão eminentes já recebem honra. Mas a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 12, que aqueles que não têm honra, nós deveríamos honrar mais. Então, por exemplo, você chega num lugar e a pessoa está limpando o lugar onde você está. Quantos de nós valoriza saber o nome daquela pessoa e considera conversar um pouco com aquela pessoa? Porque nenhum de nós nos colocamos no lugar daquela pessoa. Eu trabalhei 4 anos e alguns meses no Banco Central do Brasil. E quando trabalhei no Banco Central, eu era... Tenta imaginar o menor cargo que você possa imaginar. Era o meu. Tem o auxiliar de serviços gerais, que é baixo. Tem o auxiliar de produção, que é o baixo. Eu era o abaixo deles. E é impressionante como Deus me ensinou aquele lugar. Quando as pessoas passam por você, elas veem a sujeira que está no chão, mas não vê você. É impressionante. E isso que a gente usava uma roupa feia, lembra? Não sei se a Kathleen lembra. Um guarda-pó, ele estava só namorando com a Kathleen. Era muito feio. Mas, irmãos, você se sentir totalmente rejeitado, desprezado, desvalorizado, é uma coisa horrível. Mas tinha um agente não, esqueci o nome que se dá para aquele tipo de cargo, mas não importa. É um agente federal, né? Mas não da polícia. É impressionante como ele valorizava a gente. E aquilo mexeu, né, amor? Uma vez eu fui desonrado numa loja. Isso me emocionou, tenho que falar, senão me emociono demais. Eu fui desonrado numa loja, injustiçado numa loja. Eu estava vendo uma carteira. E porque a gente eu falo que a gente é moreninha, quer falar que eu sou branco, né? Mas cabelo, pichain, né, já é preto, né? E eu estava ali com aquela roupa, né, mal vestido mesmo, que estava na hora do almoço. Eu estava vendo uma carteira para comprar e mexe naquela carteira e mexe na carteira. De repente, um incircunciso daqueles vigilantes, lá o nome, né? Que trabalha ali com a segurança daquela loja. Veio mexer comigo e ele foi realmente mal educado mesmo. Ele não deixou nem eu falar, ele queria me levar para uma salinha e queria abrir minha bolsa. E aí eu fiquei muito, muito bravo. Mas muito bravo. E eu já era cristão. Aí não tive o que fazer, ele quase me bateu mesmo, na escada da loja, abriu minha bolsa, viu que não tinha nada e nem pedi desculpa. Me entregou a bolsa e se escondeu assim, foi embora. Cheguei no meu trabalho bem triste, dentro do banco, e falei pro nome desse... Acho que eu não vou falar porque tá filmando, vai que um dia, né? É melhor não, né? O nome dele. Mas é um homem assim, demais, admiro muito ele. Ele falou assim, contei a história porque você tá triste, tá? Expliquei a situação pra ele. Não vai ficar assim. Falei, como assim, cara? Não vai ficar assim. Ele tinha acabado de se formar em Direito, embora já tinha uma profissão muito boa, ele queria ser promotor de justiça. Ele falou, não vai ficar assim, eu vou lá defender a tua causa. Falei, não, rapaz, deixa pra lá esse negócio, não tem como te pagar, não. Não, mas você que deve, né? Eu não, cara, não vai ficar assim, não. Não vai ficar assim. Irmãos, ele foi lá, chamou o gerente, manda para o gerente, já foi de terno e gravado. Mas não foi no mesmo dia, falei, amanhã eu vou vir de advogado, para impressionar mesmo. Vou trazer até uma maletinha de advogado e vou lá. Irmãos, pensa um homem, claro que eu acho que ele até exagerou um pouco, depois eu até fiquei sentido assim,
Mas pensa um cara que escrachou o gerente, o vendedor, todo mundo e colocou todo mundo na justiça. O que eu aprendi com isso, irmãos? Eu me senti valorizado. Eu me senti respeitado. E eu não devia nada para ele. E aquele homem começou a me ensinar aquela experiência, tanto que me marca até hoje. Depois convidei ele para o meu casamento, não acredito que ele foi. Foi no meu casamento, me honrou com a presença dele no meu casamento. Irmãos, e ele não é cristão. Na verdade, ele é um ateu. Que aprendeu a honrar os menores, os pequenininhos. E, coincidentemente, foi ele que me incentivou a estudar para concurso. Ele falou, eu pago, todo e qualquer concurso que você fizer, eu pago para você. Eu vou investir em você. Nós deveríamos fazer isso, amém? Nós deveríamos olhar para as pessoas e ver o valor que Deus dá para elas. Nós deveríamos amar as pessoas, de verdade, sabe? Algumas vezes, recebendo os pais dos adolescentes que estavam visitando eles, e alguns dos nossos colegas, infelizmente, tratavam tão mal os pais, como se os pais tivessem culpa, às vezes, né, do mal que os filhos fizeram. E a gente parava para conversar com alguns pais depois, mano. É tão triste a realidade das pessoas. A gente não se coloca no lugar delas. A gente se acha merecedor. E, na verdade, a gente não é merecedor de nada. Absolutamente de nada. Então, a Bíblia não sugere, ela manda você honrar todas as pessoas. Então, aquela pessoa, irmão, que vai lá e você sabe sim que ela está pedindo dinheiro para fumar maconha, para tomar bebida, mas preste atenção nela, não apenas descarta, preste atenção no que ela está falando. Dê atenção a ela, se coloque no lugar dela. Amém? Mas como não é o tema principal, fica a dica para você e a palavra do Senhor com o mandamento. Amém? Comece a honrar todas as pessoas. Agora só um parênteses. Se isso é verdade, e eu creio que é, o que a Bíblia ensina? Tome cuidado. Alguns eram anjos. A Bíblia diz, tome cuidado. Alguns eram anjos. Eu já tive alguma experiência e que eu tenho certeza, da minha certeza, que eram anjos. Pessoas, moradores de rua que eu acolhi na minha casa, drogaditos que eu acolhi na minha casa, depois me roubaram. Mas, se você nunca teve essa experiência, um dia peça para que Deus te dê uma experiência de conversar com pessoas que são andarilhas, pessoas moradoras de rua. E escute elas com o coração, não com o ouvido. E você vai perceber que você só está onde você está porque existe um Deus que não deixou algumas coisas acontecer na sua vida. Porque, irmãos, muitos de nós aqui só estamos aqui porque nós não tivemos oportunidade de fazer cagada. Entenda o que eu estou te falando. Porque se uma pessoa entra na tua casa e molesta sexualmente a sua filha, e por causa disso você vai e mata o cara, você acabou com a sua vida. E você não pode julgar ele. Talvez você faria coisa pior se você tivesse oportunidade. Deus muitas das vezes, irmãos, não permite que algumas coisas aconteçam também na sua vida. E nós julgamos as pessoas pelas decisões delas. Algumas realmente são difíceis, mas não cabe a nós. O Senhor manda nós honrarmos todas as pessoas. E se a falta da honra impediu Jesus de fazer muitos milagres, será que alguns milagres não estão sendo feitos, não estão acontecendo porque nós estamos honrando as pessoas? Romanos 12, verso 10. Desculpe, vou esperar vocês abrirem. Romanos 12, verso 10. Eu não vou dedicar tanto tempo a esse tema, porque na última reunião da aliança, nós tratamos bastante sobre os irmãos, tá? Isso tem sido repetido aqui para nós, mas vale a pena mencionar também que Deus ordena, manda, não sugere, manda. Nós, na relação com nossos irmãos, o padrão é honrar, tá? Amai-vos dedicadamente uns aos outros. Eu gosto dessa palavra dedicadamente porque me lembra do intencionalmente. Umas traduções vão estar integralmente. Irmãos, amar o irmão
Não tem que ser ocasional, ela é intencional. Porque eu vou ser bem sério com você. Deus me deu, eu ficava brincando com o pastor Joel, meu pai na fé, que o senhor recolheu agora em dezembro, janeiro, não sei mais, de que ele não tinha o ministério da visitação, porque ele nunca me visitava. Nos últimos 3 anos, Deus começou a dar uma graça para ele nos visitar. Deus tem me dado essa graça de querer estar com as pessoas. Mas, irmãos, muitas das pessoas que eu não quero estar. Mas intencionalmente, eu me dedico a amar. Isso é intencional. Quantas vezes eu tenho falado aqui mesma coisa, e por que não entra no teu coração isso que eu estou te falando? Porque você acha que é sugestão, e a Bíblia coloca um mandamento. Eu não vou perguntar, mas já perguntando? Se eu fosse perguntar, como diz os outros, eu perguntaria assim, só da comunidade local, nós somos apenas em 12 famílias. Se eu perguntar esse ano, nós estamos no mês entrando em junho, você já visitou todas? Eu estou falando que eu só 12 famílias. Não estou falando 120, não estou falando 1.200. Eu estou falando 12 famílias. Se você não tem feito isso, você está em pecado, segundo as Escrituras. Pecado, irmãos, não é só roubar e matar. É não obedecer. Como você me chama Senhor, Senhor, e se não faz o que eu mando, não é o que eu sugiro. Não é o que eu estou sugerindo, é o que eu mando fazer. Nós precisamos intencionalmente amar os irmãos. Sabe o que a gente fica esperando? Sentir vontade. Sentir prazer. Sentir empatia, como fala quando é empatia. Não, aquele eu vou com a cara daquele irmão, então eu não saio da casa dele. Sim, nós vamos ter alguns que nós vamos ter mais empatia, nós tem aqueles que nós vamos ser mais amigos, sim, com certeza. Mas, irmãos, numa comunidade de 12 famílias, a gente não conseguir visitar pelo menos uma em 6 meses. Irmãos, aonde está o amor de Deus? Como nós podemos dizer que nós somos cristãos? Nós estamos vivendo de aparência. Isso é verdade. Tá bom, você não quer visitar por causa do coronavírus, mas ligar, você ligou? Ah, tá, Marcelo, mas ninguém mais liga, tá, mas o WhatsApp você tem mandado? Quando a gente faz a conta, nada disso nós temos feito. Eu sei porque eu conheço todos vocês. E isso é uma vergonha, irmãos. Nós precisamos arrepender. Ninguém fala amém quando fala assim, né? Só quando é bênção vocês falam amém, né? Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si mesmo. Porque um dos princípios de amar o próximo é amar a si mesmo. Está dizendo que quando seu irmão é mais do que você. Porque realmente, irmãos, não tem como você amar alguém se você não se ama. Mas no caso dos irmãos, o padrão é mais do que você. Vamos ser bem sinceros. Se nós já estamos amando, nós estamos amando a mais do que nós mesmos, somos bem sinceros, irmãos. Vamos nos arrepender porque não. Não estamos. Lembre quando eu falo não, eu estou falando a igreja. Nós, o corpo de Cristo. Ok? Não estou falando de mim, nem de vocês de maneira especial. Claro que eu, como pastor, conheço todos vocês. Então, não adianta esconder, né? Se fosse uma igreja de 1.200 pessoas, não ia conhecer a vida de todo mundo. Mas no caso da gente, eu conheço. Eu posso dizer, nós não estamos. E isto, como eu disse, tem um porquê nós avançarmos para a próxima igreja, Apocalipse, nós não estamos nem praticando a coisa mais simples da Bíblia, que é amar dedicadamente e considerando o outro superior a mim mesmo. Vocês concordam comigo que a gente precisa pedir, como Pedro, aumenta a nossa fé? Irmãos, fé para curar o enfermo não é tão difícil como fé para amar o irmão. Nós precisamos que Deus nos dê graça. Agora, sabe o que ele manda a gente fazer? Quando a gente pega lá 1 João, capítulo 2, 3, 4, quando fala de amar o irmão, ele vai dizer o seguinte: o amor de Deus é aperfeiçoado em nós em duas maneiras. Quando ele diz, quando nós praticamos a palavra, não é ouvindo. É quando nós praticamos a palavra, o amor é aperfeiçoado em nós. E quando amamos os irmãos. Ou seja, eu não tenho que esperar
Deus vir para eu amar. Eu amo e Deus vem. É essa ordem que a igreja precisa praticar. Primeiro obedeça. Depois Deus libera uma graça para você continuar obedecendo. Como eu ensino para minhas filhas. Agora elas já estão numa fase de mais maturidade. Na fase que a gente chama de responsabilidade. Que a gente ensina a criação de filhos da maneira de Deus. Que até os 4 anos nós ensinamos a criança a obedecer. Dos 4 aos 7 nós ensinamos a criança a sair da obediência para a responsabilidade. Porque responsabilidade é fazer o que você já sabe sem que ninguém manda. Todos nós já somos responsáveis, né? A gente quer ensinar as crianças a ser. Vamos lá, então. Se isso é verdade, você já sabe, esse mandamento novo é novo para nós? Amar o irmão. Irmão, você ouve isso desde quando você entrou a primeira vez na igreja. Então nós já somos responsáveis. Então a Bíblia vai dizer, obedeça. Depois eu te abençoo para você continuar obedecendo. Porque o amor de Deus precisa ser aperfeiçoado em nós. Isso vai acontecer quando nós obedecemos a palavra, amando uns aos outros. Não precisa abrir. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Por que eu preciso colocar esse versículo para completar a honra aos irmãos? Porque o padrão é Cristo. Quando você honra cada pessoa, você honra cada pessoa como uma pessoa que foi constituída, criada à semelhança de Deus. Amém? Agora, ao irmão, é no padrão de Cristo. Percebe que quando você honra, você recebe a recompensa da qualidade da honra a qual você está obedecendo? Ou seja, se você honra o irmão no temor de Cristo, recebe o galardão do quem? De Cristo. Percebeu a diferença ou não? Vamos falar ao contrário? Quando você desonra o teu irmão, você está desonrando quem? E aí a gente quer que Deus opere milagres maravilhosos na igreja. A gente quer que o Espírito Santo venha e... Amém. Vamos para a honra aos pastores, aos líderes espirituais, que é aqui que vai ser terrível. 1 Timóteo 5,17. Não, se tem uma coisa que talvez eu possa falar com bastante propriedade e com bastante autoridade, e como eu tenho aprendido com o apóstolo Paulo, quando você é verdadeiro naquilo que você já alcançou, não falar é falsa humildade. Humildade é saber quem você é em Deus. Se tem uma coisa que Deus tem me ensinado a praticar e tem praticado é honra aos líderes espirituais. A prática de honrar homens de Deus. Então, aquilo que eu vou falar para você não é apenas um ensinamento bíblico, mas é também um testemunho desses 21 anos servindo ao Senhor. Então, o peso é diferente. Então, quando você está ouvindo isso aqui de mim hoje, vai ter que ter um peso diferente no seu coração. E se não tiver, ao final da mensagem você vai ver o que pode acontecer. Marcelo está me ameaçando? Sim. A Bíblia nos ameaça a todo momento. Se. Nós estamos em Apocalipse, capítulo 2. Se arrependeres. Porque se não se arrependeres, o que eu farei? Lembra não? Você acha que eu que estou te ameaçando? Apocalipse 2. Se não ouvires a minha voz, e se não converteres daquilo que eu estou falando, eu removerei você do seu candeeiro. É uma advertência, mas também é uma promessa. Ele disse que fez, e fez mesmo. A igreja de Éfeso deixou de existir. Você sabia disso? A igreja de Éfeso deixou de existir. A igreja mais maravilhosa da época deixou de existir, porque não ouviu a advertência do Senhor Jesus. Ou quando você acha que ele disse, se você não crê, se você não se arrependeu, você vai para o inferno. Você acha que ele está brincando? Isso não é uma ameaça, não? Se você não crê, vai para o inferno. Você acha que é uma ameaça, não? Olha para o Apocalipse, você vai ver aqueles que estão no lago de fogo junto com o diabo e seus anjos.
nós precisamos levar as Escrituras a sério. Amém? Olha o que diz 1 Timóteo 5,17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra. Repita comigo, dupla honra. Mais forte, dupla honra. Irmão, você sabia que a única categoria que recebe dupla honra é os pastores? E como a gente não leva a sério isso? Ele manda nós honrarmos a Ele mesmo. Ele manda nós honrarmos a nossa família. Ele manda a gente honrar os nossos filhos. Os filhos honrar os pais. Ele manda nós honrarmos as lideranças constituídas. Ele manda a gente honrar todas as pessoas. Mas quando aos pastores, ele diz dupla. É dupla honra. Embora aqui, e não é o assunto principal que eu quero falar, mas embora aqui o contexto é dupla honra, está falando dupla honra, duplo reconhecimento financeiro, o que seria pior para a gente ouvir ainda. Porque eu não quero falar de finanças, não hoje. Se tem uma coisa difícil de o crente engolir, é falar de dinheiro. Mas ou você crê em toda a Bíblia ou você não crê na Bíblia, irmão. A tua Bíblia está que nem a minha? Porque se tiver em outra versão é pior, porque duplos honorários. O pastor que lidera bem e que principalmente se dedica, como diz a Bíblia aqui, o quê? Especialmente aqueles cujo trabalho, então pregar e ensinar é um trabalho. Nós precisamos crer na Bíblia. Ao contrário do que você possa imaginar, o trabalho de montar um sermão como esse que eu estou compartilhando com vocês, leva às vezes 10 anos de investimento em livros, em cursos, horas de jejum, horas de oração, exortação no próprio Deus. Às vezes a gente acha que é ali pegar uns versículos, combinar com o outro e está pronto. Não, irmãos. Deus trabalha o pastor durante anos para que ele possa pregar algo. Anos. E aqui eu não estou falando de anos de estudo, porque aí poderia ser a sublimidade de palavras. Não, porque ouvir isso do mundo, é beleza, irmãos, eles não gostam da gente porque eles não gostam de Cristo. Beleza, a Bíblia diz que eles não vão gostar da gente. Quando eles começarem a gostar da gente é porque está ruim o negócio. Porque nós já estamos misturados com o mundo. Agora, ouvir isso do crente é o que nós estamos ouvindo ultimamente. Os cristãos pararam de honrar os seus pastores, pararam de honrar os seus líderes. Então, por isso, esse é um dos principais motivos do Espírito Santo estar resistindo ao crescimento e ao avanço da igreja. Porque ele disse que faria através dos seus profetas. Não farei nada sem antes falar com os meus amigos, com os meus profetas. E esses profetas, falhos, pecadores. É o jeito que ele decidiu fazer. Se a Bíblia diz que o padrão de honrar os pastores, os líderes espirituais, é um padrão de dupla honra, então vamos ter que desconstruir tudo que a gente imagina, tudo que a gente sabe. E eu não estou falando de mim. Como eu disse, eu não vou falar de finanças, mas pegando o exemplo de Paulo, eu pratico a levada de Paulo, e não é obrigado a fazer isso, porque Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, diz que eu decidi não receber nada de vocês, mas eu poderia exigir. Sabia disso, não? Paulo diz o seguinte: eu poderia exigir de vocês, mas como Paulo, eu decidi abrir mão. Mas porque eu abri mão, não significa que é obrigação de vocês. O que está acontecendo com a igreja? Por causa da liberdade dada, usa a liberdade como oportunidade para libertinagem. O Marcelo não gosta ele falou que não precisa chamar ele de pastor. Aí a pessoa usa essa liberdade para me tratar como qualquer pessoa. Só quem está perdendo com isso? Você, irmão. Porque desonrar
é estar debaixo da desonra de Deus. Agora, como eu disse, eu não estou advogando em causa própria, porque eu não estou falando de mim. Agora, tem uma coisa que é verdade. Eu sou mais honrado fora daqui. Isto aí é, com certeza, verdade. O próprio Jesus falou que o profeta na casa não tem tanta honra. Agora, irmão, você quer começar a prosperar duplamente? Porque lembre que a prosperidade, a recompensa é proporcional à honra. Comece a praticar isso, você vai ver. Comece a honrar o teu líder espiritual. Aí você vai começar a ver a tua vida prosperar abundantemente. Um testemunho é a Nini. A Nini, às vezes, a gente vê, né? Ela, às vezes, é mais próspera do que pessoas que ganham 3 vezes mais do que ela ganha. Isto não é superstição. Isto é princípios bíblicos, mandamento do Senhor. Um dia eu vou falar ensinar vocês sobre finanças nesse sentido. Embora eu já tenha ensinado um pouquinho, um dia eu vou falar, mas não é essa a ideia. A ideia é mostrar para vocês que os pastores estão num lugar diferente de merecimento de honra. E não porque eles merecem, mas porque Deus disse. Então, desonrar o seu pastor é duplamente desonrar Deus. Quando Ananias e Safira mentiram, eles achavam que estavam mentindo para quem? Para os apóstolos. Irmãos, toda vez que você acha que está mentindo para mim, cuida. Quando você acha, que nós vamos ver aqui, que você está obedecendo uma direção minha como seu pastor, você acha que está me enganando com aquilo, e pode estar mesmo, porque a gente é bobo, né? O pastor cai nessas coisas aí. De Deus, não. Porque Ananias e Safira achou que estava mentindo para os apóstolos. Tipo assim, os apóstolos vão ficar contando centavos. Dei um bolo para, vendemos a nossa casa e te entregamos. Eles, nossa, tudo esse dinheiro. Aí o Espírito Santo, Pedro, chama Ananias. O que foi, Senhor? Chama ele. Diga assim para ele. Você acha que está mentindo para Pedro? E quando ele cogitou dar uma desculpa, morto. Sabia que isso está na tua Bíblia também, não? Sabia que isso aconteceu de verdade? E sabia por que aconteceu isso? Para gerar temor. Temor. Eu tenho profetizado aqui que Deus está criando os ambientes, Ele vai criar ambientes desse nível na igreja, para que a igreja volte a ter temor. Aí chega a mulher dele, aí Pedro não deixa nem ela falar. Pedro já está encorajado. O teu lugar é o mesmo lugar do teu marido. Puf! Quem que Deus usa? Homens falhos, pecadores. E Deus coloca a mesma autoridade dele mesmo na boca dos seus ministros. Se isto não toca o seu coração, irmãos, como eu sempre digo aqui, você está com sérios problemas. Quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, verso 17. Hebreus 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Eu amo esse versículo, esse texto, porque ele não fala só obedecer, mas ele fala sujeitar. Porque sujeição não é a mesma coisa que obediência, obediência não é a mesma coisa que sujeição, embora as duas coisas sejam ligadas, mas uma coisa é mais profunda que a outra. Porque obedecer está na qualidade daquilo que eu vejo, daquilo que eu mando. Sujeição está além do que eu falo, que eu mando. Por exemplo, se você sabe que aqui nesse espaço, não estou falando que eu já falei isso, mas eu estou dando um exemplo.
Se você sabe, por exemplo, que aqui o pastor orienta, ensina que não deve usar touca, por exemplo. Tá? Por exemplo. O que eu não faço e o que eu não acho que é certo fazer. Mas só um exemplo para você ter uma ideia. Um absurdo, que na tua opinião pode ser um absurdo, né? Daí, o domingo que o pastor não está pregando, que está viajando, você vem de touca. Diferença de obediência para a sujeição. Se você se sujeita ao seu pastor, você não vem com touca, mesmo quando ele não está. Agora, obediência, ele está aqui. Consegue entender a diferença? Obedeça aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas. Você sabia disso? Que eu vou ter que prestar conta de cada um de vocês diante de Deus? Vamos lá, Marcelo. Michel. Jesus, sendo Deus, João 17, presta conta de cada um dos seus discípulos para Deus. E é Jesus. Tenta imaginar aí, irmão. Aquele ai de mim vai ficar terrível. Ah, mas sabe por que eu não cuidei muito do Jurandir? Porque ele, nem a cara dele não vai colar. Esse é o motivo bíblico para você honrar o seu pastor, porque a mão será pesada contra os pastores. Tem um texto em Ezequiel que diz: ai dos pastores que apacentam para si mesmos. Ai dos pastores, eu vingarei o sangue de cada um. Irmãos, se você soubesse como será o nível de cobrança daquele que é muito foi dado, eu tenho dó, pena, meu Deus, tenho temor quando eu olho o pastor, que é um pastor de uma igreja grande. Meu Deus do céu, por que esses caras querem uma igreja grande? Irmãos, eu não estou nem aí para o tamanho da igreja, mas tenta imaginar aquele cara que quer ter uma igreja grande. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe. Quando Deus promove, amém. Deus vai dar graça para você fazer isso. Mas quando você promove, meu Deus, eu tenho dó desse cara. Uma vez eu estava numa dessas congregações grandes, muitas pessoas, e na hora do louvor me veio um temor tão grande, irmão, sobre isso. Eu falei assim, será que esse pastor conhece a vida de cada uma das pessoas, ou cada pessoa é só um número nesse lugar? Eu falei, meu Deus, ai de mim e ai dele. Aí eu pensei, Deus, por quantas pessoas nesse local têm o chamado pastoral, mas são covardes, estão deixando esse homem carregar o peso de todo mundo. Agora, vírgula, que façam com alegria e não gemendo, porque isso não será útil. Ou seja, honrar é não obedecer só para obedecer, não sujeitar só para sujeitar, porque isso não tem valia de nada. Terrível, né? Imaginar que você está enganando a você mesmo. Não, mas eu estou obedecendo. É a mesma história do Joãozinho, né? Joãozinho, senta, Joãozinho. Joãozinho, senta, Joãozinho. Joãozinho, senta, vou falar com tua mãe, vou ligar para o teu pai. Sentou. Daí por dentro ele fala, por dentro eu estou de pé. Nossa, a gente age assim toda hora. A esposa com o marido age assim. E quem não fala que não, está mentindo duas vezes. O filho age assim com os pais. O marido age assim com a esposa. Nós agimos assim com os policiais quando eles nos param, né? E às vezes são injustos. Nós somos assim com todas as posições de liderança. Agora, o problema é que a gente não faz a conta. Quem sai perdendo somos nós, porque não vale de nada. Só que não vale de nada, não é só para você. Nesse caso aqui, não vale de nada para o ministério desse pastor. Então eu digo assim, irmãos, não vale, a igreja vai se tornar uma igreja madura, frutífera, não porque o seu pastor é bom, mas quando a igreja corresponde à maturidade.
Quem foi o pastor de Éfeso, irmãos? Vamos pegar toda a linhagem dos pastores de Éfeso, que está recebendo a advertência que perdeu o primeiro amor, e que depois deixou de ser igreja porque não se arrependeu. Paulo, Timóteo, é possível, Silas, depois, apóstolo João. Só os melhores. Não é sobre se o teu pastor é grande ou se ele é pequeno. Não é se ele é bom ou se ele é ruim. É sobre o teu coração diante de Deus. Escuta que eu vou te falar uma coisa. Talvez você não ainda deixou Deus falar isso no seu coração, mas talvez seja hoje o dia. Toda desonra, toda dificuldade de submissão à autoridade é um problema com Deus, não é com a pessoa. Vou falar de volta. Toda dificuldade que você possa me mostrar para mim, toda dificuldade que você tem de submissão a qualquer nível de autoridade que nós estamos aqui, nós falamos de todas até agora. E agora nós falamos da pior. Como crente, da posição de liderança, é uma desonra à pessoa de Deus. É você não reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. E se isso é verdade, se você não se arrepender, se você não se converter, se você não se deixar convencer pelas escrituras, existe uma chance de você chegar naquela fila e falar: não te conheço. Você poderia ter falado amém. Submissão, obediência sem alegria é inútil. Inútil. Repita comigo: sujeição, obediência sem alegria é inútil. Então, aqui é só a Raíssa, né, que é mais jovenzinha. A gente falou de submissão, obediência aos pais semana passada. Nós falamos um pouco dos maridos. Irmãos, é inútil. Peça perdão, se arrependa na mesma hora. Se for num casamento, conversa: amor, eu estou com dificuldade de submeter o que você falou. Ora, a minha esposa tem usado esse termo maravilhoso, né? Ora comigo. Vamos, isso. Peça ajuda em oração. Quantas vezes eu e minha esposa, no discipulado com pastores, estavam sendo injustos conosco, errados conosco, pecadores conosco. E nós na mesa: pastores, nos ajudem. Então, por quê? Porque o que vocês estão falando a gente não concorda. E muitas das vezes eu mostrava na Bíblia que ele estava errado. E eu dizia para ele: eu não estou conseguindo obedecer o que você está falando porque está contra a Bíblia. Me ajuda. Porque não existe utilidade na obediência sem alegria. Peça ajuda, mas não engane-se a si mesmo. Vocês ouviram falar semana passada que, na visão do pastor Cote, honra é reconhecimento mais... Quem lembra? Parabéns. Reconhecimento mais investimento. Gálatas 6:6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Isto é honra. Claro, irmãos, que quando a gente fala de honra aos pastores, muitas vezes a gente viu os pastores pedindo honra, mas não honrando. A gente sabe desses erros. Um erro de um não justifica o erro do outro, como você fala para minhas filhas. Não é porque o teu pastor erra com você que você não honra ele, porque quando você fizer isso, você está desonrando Deus. Então, quando você é orientado, ensinado pela palavra, quando a pessoa me pergunta: pastor, aonde que eu tenho que investir minhas finanças? Aonde você está sendo ensinado? Não é eu, é a Bíblia.
Aonde você é orientado? Qual é a pessoa que te instrui? Qual é a pessoa que te aconselha? Qual é a pessoa que está derramando a sua vida? Que vai prestar conta de você para Deus? Quem que é? Essa pessoa? Essa pessoa é mais do que levar o dízimo na igreja. É repartir e compartilhar com ela tudo que você possui. E na tua Bíblia também está tudo? Ou não? Então vamos lá. Não é possível uma igreja prosperar e o seu pastor não experimentar prosperidade. Isso é antibíblico. Você sabia disso? Graças ao Senhor, eu e minha família não precisamos de nada. Isso não muda o fato de que se você não me honrar dessa maneira, quem não recebe é você. Agora, eu preciso honrar os meus pastores, os meus líderes e honrar uns aos outros. E algumas pessoas que estão aqui conosco, e por questão de ética não vou falar o nome, já foram honrados pela minha família, financeiramente. E quem está recebendo a bênção sou eu. E você deveria receber dupla, porque você deveria honrar duplamente. Como eu estou dizendo, eu não estou advogando em causa própria, eu estou ensinando a Bíblia, amém? E a Bíblia não é apenas aquelas coisas que nós gostamos de ouvir. A Bíblia é o manual de regra e conduta daquele que foi chamado para ser santo e filho de Deus. Sobre mim, sobre você. Então, irmão, você deve repartir em tudo com aquele que o instrui. Tudo, é tudo mesmo. Então, se você está comendo caviar e o teu pastor está comendo ovo, você está em pecado. Não é eu, é a Bíblia, irmãos. Então, pare de comer caviar e come vocês dois bife, então. Mas reparta com ele aquilo que Deus tem dado para você. Paulo, 1 Coríntios capítulo 9, ele deixa bem claro, e eu não estou falando isso porque eu quero alguma coisa, porque eu fiz questão de não querer nada. Eu e minha família, nós fazemos questão. Nós temos muita dificuldade, isso é uma coisa que Deus tem nos ensinado, aprender a ser honrado. Eu não sei ainda, confesso para vocês. Uma vez, toda a igreja queria nos honrar, lavar nossos pés, negócio todo assim. Eu quase fugi, mas... Na verdade, se não fosse minha esposa, eu tinha corrido, né? Eu ia embora. Porque como Jesus, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, mas não se deixar lavar os pés, não tem parte comigo. Nós precisamos aprender a ser honrado. E Deus tem me ensinado isso. Por exemplo, quando nós vamos para Brusque, para servir em Brusque, nós vamos com recursos da igreja local. E eu poderia exigir que eles pagassem não só o nosso transporte, como a nossa estadia. O que 1 Coríntios capítulo 9, leia lá para você, eu não vou ler hoje, porque não é um assunto. Eu faço questão, porque a Bíblia diz, Paulo falando o seguinte, porque o meu objetivo é ensinar quando eu abro mão. Eu não estou fazendo isso por vanglória, nem por falsa humildade, nem por orgulho, mas com o objetivo específico de ensinar. Ensinar o quê? Que vocês são mais importantes do que qualquer outra coisa. O meu objetivo é ensinar você que eu valorizo a você e não posses e nem nada. E outra maneira é para blindar o meu coração. Irmão, você não sabe quantas vezes pessoas nos procuram para nos dar dinheiro. E eu falo, não. Semana retrasada aconteceu de volta. Pastor, eu quero dar o meu dízimo para você. Não. Por quê, irmãos? E eu poderia estar na Bíblia. Não é errado. Pelo contrário, é bíblico. Por exemplo, você amordaça a boca do boi enquanto ele trabalha? Não, deixa ele comer, ele está trabalhando. Da mesma maneira, nós, aqueles que pregam o Evangelho, devem viver o Evangelho. A questão não é dinheiro, irmãos, a questão é honra. Ou nós praticamos toda a Bíblia, ou fingimos que somos cristãos.
Agora eu vou dar 2 exemplos de bênção e um exemplo de maldição e nós vamos concluir. Esse eu gostaria que todos abrissem. Números capítulo 12, verso 1. Números capítulo 12, verso 1. Estamos encaminhando para o final. Não só da mensagem, mas dessa série. E me ajude a orar para que Deus nos dê graça para saber o que Ele quer falar na próxima semana. Números 12, verso 1. Presta atenção nessa história e você vai ficar de cara. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, etíope. Olha lá, eles tinham motivo para murmurar, sim ou não? Sim! A igreja tem motivo para murmurar dos seus pastores? Sim! Olha lá, roubou! Olha lá, adulterou! Olha lá, mentiu! Eu sabia que ia dar errado! Na verdade, ficar postando para os pastores caírem, né? Até os crentes ficar postando, ó, eu não vejo a hora dele cair. Estou vendo lá. E quando cai, a gente aplaude. Eu disse, eu sabia. Miriam e Arão tinham motivo para murmurar no sentido assim. Imagina eles conversando entre eles. Você sabia que Moisés se casou com uma mulher que a lei proíbe? Arão, é verdade, poxa, o nosso líder, né? Quem é ele para pregar uma coisa que ele não vive? Quem já falou isso? Quem já pensou isso? Quem já ouviu isso? Sim ou não? Ó, o pastor lá pregando que não pode fazer isso, eu vi ele fazendo. Vamos ver como Deus lida com isso. Vamos ver. Para nós avaliarmos a maneira como Deus lida quando nós honramos os pastores, mesmo quando eles erram. Moisés estava errado aqui. Isso não te dá motivo para desonrar. Porque quando você desonra alguém vestido de autoridade, nesse caso, alguém que é um homem de Deus, você está debaixo da desonra de Deus. Irmãos, esse texto é um texto para você meditar, e se arrepender. Então, se hoje, irmão, você está nessa qualidade de murmurador, contra o seu pastor, contra os seus líderes espirituais, esse é o dia de você sair daqui quebrado por Deus. Me ajuda, Senhor. Porque este nível de evangelho que o Marcelo está ensinando aqui, eu não estou preparado para viver. Ou você se submeteria a um pastor que adulterou e matou o marido ainda. Alguém aqui? Morrerias de amor, de submissão por um pastor como esse? Não. Que adulterou e ainda matou o homem. Só eu me submeteria? Ninguém mais. Pois é, esse homem é Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Um dos episódios mais terríveis, na minha opinião, eu estava conversando com o pastor Marquinho esses dias, que é meu discipulador, vocês conhecem, esteve aqui conosco. Uma das coisas mais terríveis é a história da mãe de Samuel. A mãe de Samuel chegou... Calma, já vai continuar dentro. A mãe de Samuel chegou e estava orando. E ela estava tão desesperadamente orando que ela estava chorando, babando, gemendo, no chão prostrada. De repente o sacerdote Eli, que é como se fosse o pastor de hoje, o líder, olhou para ela, a Bíblia diz que ele desprezou ela. Eu sei o que é isso porque eu já vi pessoas fazendo isso comigo. Um olhar de nojo, de desprezo. Ele olhou para ela, mulher, você não tem vergonha na tua cara? Aí essa hora do dia você está bêbada, embriagada. Só que quem que era Eli? Ele era um sacerdote que Deus já tinha declarado o seu fim. Ele era um sacerdote que não tinha testemunho para falar de ninguém. Porque os filhos dele se prostituíam na mesa do sacrifício. Se fosse nós, como que nós agiríamos com esse pastor que está agindo assim com você? Te corrigindo, mas não tem testemunho nenhum para falar. A gente falaram assim, quem é você? Você não cuida nem da sua família. Quem é você? Você não paga nem suas contas. Mas essa mulher disse, não, meu Senhor. Senhor.
Depois eu passo a referência para vocês estudarem. Não, meu senhor, a tua serva, olha essa mulher. Falando isso para um cara que não tem nenhum testemunho para dar conselho para ninguém. Se você ler a história, ele perdeu a arca. Os seus filhos foram mortos por desobediência. A pior morte que poderia ter, eles tiveram. O próprio Eli depois caiu, quebrou o pescoço. Uma morte terrível, desonrada. A mulher falou: não, meu senhor, a tua serva não está embriagada como pode parecer. Na verdade, a tua serva está desesperada. Estou clamando ao meu senhor. Sabe o que esse homem falou? Esse homem pecador, que já estava na desonra de Deus, que já estava decretado o seu juízo, e que seus filhos eram prostitutos. Sabe o que Deus falou? Através da boca desse homem, tão ruim, tão mal. Ele falou assim: Deus vai te conceder o que você está pedindo. Daqui a 1 ano você terá o seu filho. E ela era estéril. Deus usa pastores infiéis? Sim. Porque os dons de Deus são irrevogáveis. Deus usa aqueles que a gente considera que já são apóstatas, talvez. Essas igrejas aí que você sabe o que eu estou falando. Deus usa. É o Satanás, não é Deus mesmo usando. Porque Deus usa. Não estou falando que essa pessoa será salva. Porque ela diz, muitos desses falando, Senhor, Senhor, expulsei demônios, eu curei enfermos. Eu, Senhor, não te conheço. Eu te usei para a minha glória. Mas você, afasta-te de mim. Irmãos, salvação é diferente. Agora, quando nós desonramos homens de Deus, quem perde somos nós. Porque aquele homem já estava perdido. Mas Deus usou ele para abençoar a mulher que honrou ele, irmão. E quem que nasceu? Nada, ninguém menor de que Samuel. Quem trouxe redenção para Israel. Números 12, verso 1. Miriam e Arão começaram a murmurar contra Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. E assim questionaram, falou porventura Yahvé somente com Moisés? Não falou igualmente a nós? Meu Deus, mano, isso aqui eu escuto tanto. A gente quer se fazer igual, mas Deus não faz igual. Sabia disso, não? Somos todos irmãos, amém? Mas quando a gente... Eu já fiz isso. Eu já me arrependi. Deus não fala só com o pastor. Já falou isso? Já pensou sobre isso? Não. Só que, no caso, Deus fala que é diferente. Não é eu. Olha, leia de volta. E assim questionaram. Olha o questionamento deles. Tipo assim, esse cara pecou, né? Esse cara tá fora da lei, né? Tipo assim, será que ele ainda é usado por Deus? Ou será que não tem mais algum dentre nós aqui que Deus está falando também? Por que é só ele? Irmãos, se Deus pudesse olhar o seu coração e tirar um raio-x, uma chapa do seu coração e mostrar para você, será que teria algumas coisas desse tipo aqui? Porque enganoso é o seu coração. Porque se você falar, não tem, deixa ele falar se tem ou não. Não responda por você. Começaram a murmurar. Não falou igualmente a nós, e Yahvé ouviu tudo isso. Quem estava ouvindo? Eles acharam que uma conversa entre eles, que Moisés não ia saber, entendeu? Marido e esposa, cuidado com as suas conversas contra os seus pastores. Cuidado. Irmãos, cuidado com a roda dos escarnecedores do seu trabalho. Quando pessoas começarem a escarnecer os seus pastores, os líderes espirituais. Eu sabia que o Silas é isso. Eu sabia que aquele ia cair. Eu sabia. E você entra naquela roda. É verdade mesmo. Os pastores são... Cuidado. O que a Bíblia diz?
Ora, o Senhor ouviu. Você sabia que o Senhor está ouvindo a murmuração do seu coração contra o seu pastor? E vamos ver como que Deus lida com isso? Entenda que aqui não é Moisés, tá? Moisés está reivindicando nada. Moisés está falando, esse povo não me honra, esse povo fala mal de mim. Não é Moisés. Deus vai reivindicar a honra daquele que ele chamou. Deus não vai defender o erro de Moisés. Deus vai reivindicar a honra que ele exige para aqueles a quem ele chama. É diferente. Verso 3. Ora, Moisés era homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Quando o Senhor desceu numa nuvem e se deteve à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Ambos se apresentaram, então disse o Senhor. Quem chamou uma conversa? Não foi Moisés, foi o Senhor. Eu quero conversar com vocês dois. Então disse o Senhor, ouvi, pois, as minhas palavras. Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Então é como se o Senhor estivesse falando para você também hoje. Ouça as minhas palavras. Quando há entre vós profetas, eu, o Senhor, me faço conhecer a eles por meio de visões e falo com eles em sonhos. Contudo, não é assim que procedo para com o meu servo Moisés, o mais fiel dos servos da minha casa. Com ele converso face a face claramente, e não por enigmas ou por parábolas. A ele é revelada a forma do Senhor, a face do Senhor, a glória do Senhor. Porque ousaste falar contra meu servo Moisés? Então, verso 9, a ira do Senhor se inflamou contra eles. O amor do Senhor? A ira do Senhor. Eles agora se classificaram para receber o que a Bíblia chama da desonra do Senhor. Então a ira do Senhor se inflamou e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava com o corpo tomado por uma terrível doença de pele. Sua aparência era esbranquiçada como a neve. Quando Arão voltou-se a olhar para Miriam, reconheceu de imediato que ela estava com uma espécie de lepra. Então rogou Arão a Moisés: ai, meu Senhor, não queiras nos infligir a culpa do pecado que tivemos a loucura de cometer tal erro. A loucura. Irmãos, murmurar contra os seus líderes é uma loucura. Não faça isso. É você colocar um alvo na sua cabeça da desonra e da ira, do julgamento de Deus. Eu comecei com um exemplo do Novo Testamento, Ananias e Safira. Não fale para mim que isso é do Antigo. Deus não muda. Ai, meu Senhor, tenha misericórdia de nós. Verso 12. Suplico-te, não seja ela como um aborto, cuja carne já está quase toda consumida, ou seja, não deixe ela morrer de lepra. Diante disso, clamou Moisés ao Senhor: ó Deus. Moisés, ele teve que interceder por eles. Deus ainda encarrega os pastores de interceder por aqueles que maldizem, por aqueles que murmuram. Não sei se você sabia disso, mas se você não sabia, agora vai ficar sabendo. Você sabia que Deus fala pra gente as coisas? Não estou falando que Deus não fala com você. Deus fala, deixa eu bem claro aqui. Mas você sabia que Deus mostra para os pastores quem murmura contra ele? Sabia que... Quem não sabia? A maioria das vezes, irmãos, quando você vem me pedir perdão sobre qualquer coisa, o Senhor já nos falou. E quem está intercedendo pelo seu coração? Quem está sofrendo por você? Quem às vezes está sem dormir, você está dormindo? Você está dormindo bem de boa. E o teu pastor às vezes não está. Porque você está cego. E o teu pastor está vendo. Diante disso, Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, eu te peço, o quê? Misericórdia.
Se os pastores agissem com maldade, como agem com maldade com eles, irmãos. Meu Deus. O meu clamor por você que está com esse coração, irmãos, é: Deus, tenha misericórdia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vou repetir. As Escrituras dizem que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, se você está debaixo do juízo de Deus, de disciplina de Deus, por esse seu coração, contra ou desonrando as figuras de autoridades que Deus coloca, Deus levanta os teus pastores para clamar misericórdia. Não, você não sabe o que é isso. Talvez você nunca vai saber. Verso 14. Prontamente lhe respondeu o Senhor: e se seu pai lhe cuspisse no rosto, não ficarei ele envergonhado por 7 dias? Seja, portanto, segregado 7 dias fora do arraial de Israel, e depois seja nele admitido novamente. Você diz: tá bom, mas eu vou ter compaixão, ter misericórdia, porque você está pedindo, mas não vai ficar assim. Haverá consequências. E ela ficou 7 dias fora de Israel. Ou seja, ela deixou de experimentar a bênção e proteção de Deus durante 7 dias. O que seria se Deus tirasse a mão de você durante 7 dias? O que você acha que aconteceria? Sair fora do arraial, irmãos, aqui é sair fora da proteção. Tenta imaginar. Não estou falando que Deus vai fazer, mas tenta imaginar o que seria 7 dias sem Deus te proteger. O que você acha? Qual seria? Eu não estou falando nem de proteger você de coisas maus, estou falando de proteger você de você mesmo. Você sabia que Deus protege você de você mesmo? Quem não sabia, levanta a mão. Todo mundo já sabe, vocês estão bons, então vocês já estão aprendendo bastante coisa. Deus nos protege de nós mesmos. Por que você acha que Jesus mandou a gente orar? Pai, não me deixe cair em tentação. Para você perceber que terrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Não tenha medo de Satanás, irmãos. Deixa o Espírito Santo revelar o temor do Senhor no seu coração. E tudo isso que eu estou falando para você, já pratiquei tudo. Pensamentos, murmuração, chegar em casa e falar mal dos pastores, entre eu e minha esposa, tudo isso a gente já fez. Não estou falando de alguém que nunca pecou, estou falando de alguém que se arrependeu e tem praticado e tem recebido honra, porque tem honrado. Então pratique. Não vai dar tempo de nós lermos toda a história, mas eu quero ler só um versículo. E depois, se você puder, leia toda a história. 2 Crônicas, capítulo 20. Leia toda a história. Leia toda a história. Teu pastor está dizendo: leia toda a história, honre e obedeça. Para você ver, porque muitas vezes a gente lê um versículo e não vê o contexto. 2 Crônicas 20. Crê nos seus profetas, creia no Senhor e você estará seguro. Mas creia nos seus profetas e vocês prosperarão. Depois você vai ler a história, você vai ver que não é fácil crer no que os profetas mandaram ser feito aqui. Eu queria muito ler, mas eu não posso. Por causa do horário. Há prosperidade quando você crê nos seus profetas? Sim. E há desonra quando você desobedece? Sim. Por quê? Porque eu honro quem me honra. E quem me desonra, eu desonro. Creia no Senhor e você será protegido. Mas creia nos seus profetas, vocês experimentarão o quê? Prosperidade. Só tem uma coisa que você não vai fazer: quando Ele manda você fazer o que a Bíblia não manda. Quando Ele está desobedecendo a palavra de Deus, você ainda assim tem o jeito certo de falar para o irmão, para aquele teu líder, com testemunhas, vai diante dele, como nós ensinamos já, fala: pastor, isso eu não posso obedecer. Por quê? Porque o senhor está contra as Escrituras.
então aqui eu não posso te obedecer. Mas com muito respeito eu te falando para o Senhor, não posso. Fora isso, obedeça. Obedeça. Amém?